Foi? Bem-vindo todos, boa noite. Mais um dia de trabalho, esperar o Guilherme passar na frente de todo mundo. Isso, fazer barulho. Exato, podia passar por aqui, mas não. Passar por lá, exatamente. Já que as crianças não fazem, o pai faz. Tu vê que eles têm por quem puxar. Né? Então tá. Hoje nós vamos falar sobre o tema quando devemos exercitar a fé. Lembrando que o nosso trabalho é uma proposta discipular, um discípulo é aquele que é aberto ao novo. Vem, pega aquilo que lhe interessa, que lhe é pertinente e segue seu caminho sem se prender a coisa alguma. A qualquer momento que alguém quiser questionar, argumentar, falar algo, só levantar a mão, a gente chama para o diálogo, isso não é um monólogo, uma proposta dialética, certo? Então, quando devemos exercitar a fé? Sim, Dítio? A fé é entrega sem condição e com confiança. Vai lá que teu pai tem um dinheiro para te dar. Então, quando devemos exercitar a fé? Vamos descrever um mundo para vocês. Um mundo onde não há poluição, que não discordâncias, que não há contratempos. Um mundo onde tudo é perfeito pela sua origem. Esse é o mundo daqueles que convivem com Deus no seu íntimo e com isso comungam com Ele. Então, o mundo onde daqueles que comungam com Deus, eles vivem num mundo onde tudo é perfeito na sua origem. Onde não existem problemas, não existem dificuldades. Já vocês, seres humanizados, guiados pela razão má educada, soberba e egoísta, não conseguem viver assim. Vivem num mundo de medo, de ansiedade. Vivem num mundo onde a poluição pode acabar com o planeta. Se esta for a emanação de Deus, você acha que um simples ser humanizado pode fazer com que isso não aconteça? Então nós vivemos distantes da coexistência com Deus. Por quê? Porque através da nossa consciência, nossa razão, que é mal educada, soberba e egoísta, né? Nós vivemos num mundo de medo e de ansiedade. Medo de ficar doente, medo de que alguém desencarne, medo de não ter renda, medo de qualquer coisa. E ansiedade. Né? Tem que fazer isso, aquilo, aquele outro. E você pode dizer, o problema é que a gente esquece o tempo inteiro que existe um Deus que é o Senhor de tudo. O tempo inteiro, isso está aquém da nossa percepção. Porque nós nos deixamos envolver com as coisas do nosso dia a dia e ele acaba sumindo do nosso dia. Perfeito. Vocês esquecem o tempo inteiro que existe um Deus que é o Senhor do planeta. Esquecem que este ser é único, onipresente, onipotente e onisciente. Esquecem que ele é a inteligência suprema e por isso possui justiça perfeita e que usa todos esses atributos para se emanar. Nós estamos sempre esquecendo disso. Nós estamos sempre esquecendo da presença dele em nós mesmos. E quando esquecemos disso, não vivemos no mundo dele, no mundo de Deus.
mas sim naquele criado pela razão, mal educada, soberba e egoísta, que gera uma realidade sempre objetivando alcançar uma vitória. Se não vivem no mundo de Deus, mas da razão, com quem convivem então? Com quem nós convivemos então? Qual é o mundo que nós vivemos? Então, apesar de ter dito que vocês não convivem com Deus, eu responderia a minha pergunta afirmando que convivem com um Deus. Deus com D minúsculo. O seu Deus, que é aquele a quem você segue, aquele cujas razões, as razões que você tem, você se entrega. E esse Deus pode ser qualquer coisa. Pode ser a questão financeira, a questão da saúde, a questão estética, a questão do status. Qualquer uma dessas coisas. E tantas outras. Então, de modo geral, nós seguimos um Deus. A questão é que ele tem um D minúsculo. Ou seja, convivem com a razão de vocês como se ela fosse o Deus. Como se ela tivesse os atributos que elencamos acima. Aquilo que a gente acha, quer, gostaria. Aquilo que nós temos medo, raiva, ansiedade, pavor. E apesar de dizerem que acreditam num Deus único, na verdade, vocês possuem milhares de deuses e vivem no mundo deles. O seu vizinho, o motorista que lhe deu uma fechada, a sua empresa, o seu filho, o poluidor e o bêbado. Todos eles são seus deuses e vocês convivem no mundo deles em cada momento. Por quê? Porque eles são o foco da sua atenção. Quando você fica se importando com eles, você está colocando eles como Deus porque eles estão regendo a sua existência. O seu vizinho é o seu Deus no momento que ele coloca a música alta ou constrói uma piscina. O motorista é seu Deus, a causa primária da sua fechada no trânsito. Sua empresa e seu filho são seus deuses quando eles agem. O poluidor e o bêbado são seu Deus quando eles fazem o que você acha errado ser feito. Porque eles se tornam o foco da sua existência. Eles são a causa primária da vida que você leva, pois é da ação deles que surge a sua existência. É do que eles fazem que surge o que você vivencia a cada momento. Você está subordinado à ação de todos eles. A ponto de nem lembrar. A ponto de nem lembrar depois. Vocês estão vivendo no mundo deles, pois vivem o que imaginam que eles os fazem viver. Se atribuíssem a causa primária de tudo isso a Deus, se vissem em todas as coisas emanação dele, conseguiriam viver no mundo do Pai, onde a paz e a harmonia existem sempre. Trazer Deus para tudo na sua existência. Entender que, se isso está acontecendo, tem alguma razão, tem algum propósito, mesmo que a gente não perceba ele. E para se comungar com Deus, é necessário estar próximo dele. Como podem conseguir viver em comunhão com o Pai, se para vocês o Deus é a razão que cria ideias sobre os outros e se, no mundo onde vivem, ele não está presente? Entende? Como é que a gente pode dizer que acredita num Deus, que ele existe, que se nós não colocamos ele no nosso dia, nós, todos os dias, estamos aquém da existência dele.
Então só comunga com o Pai aquele que convive com as manifestações dele, ao invés de viver com os elementos do mundo como individualidades distintas. Então aquele que tem unicidade com a vida, com tudo o que acontece, está convivendo com o Pai, compreendendo que todo é um processo, tudo está acontecendo, e essa manifestação do que acontece é aquilo que tem que acontecer, é como a coisa é. Não é boa nem má, é como ela é. Agora, quando a gente vai buscar os elementos e as suas individualidades distintas, a gente acaba se separando disso, porque a gente começa a adjetivar situação por situação. Por isso é preciso acabar com a ideia do Deus personificado e viver com a existência dos três deuses ao mesmo tempo. O ser, as manifestações e os deuses manifestados. Tudo isso simultaneamente. É preciso acabar com um ser que vive isolado no céu e passar a conviver com um ser que se manifesta e, por conta disso, tudo o que existe é a manifestação dele. É ele. Só assim consegue se conviver com o Pai, com Deus e comungar com ele. Estar presente na presença dele o tempo todo. Comungar. Comunhão. E esse é o grande segredo da mudança da razão. Ela acontece quando você consegue conviver com Deus através das coisas que fazem parte do seu mundo. E nesse momento é que é necessário o exercício da fé. Então, para você conviver, para você comungar com Deus, você tem que exercitar a sua fé, exercitar uma entrega sem condições, e com confiança de que o que está vindo é o que precisa ver. Não tem problema algum. Só assim. Esse é o exercício da fé. Alguém tem alguma pergunta? Muito bem. Então, a proposta de hoje é que a gente abra a porta para perceber que Deus está presente e atuante em tudo na nossa existência. Mas não é o Deus que nós queremos, não é aquilo que nós nos entregamos para o mundo, mas é aquele que tudo age, que tudo faz no todo. Paira sobre tudo isso. Disseram que a mente oculta Deus em tudo. Então, talvez a gente tem que fazer um esforço para tentar ver Deus atrás de tudo. Porque ela não vai te fazer lembrar, ela não vai querer. Pelo contrário, vai fazer olhar para o outro lado. Tá? E não sei se tem a ver, mas ontem teve essa percepção. Aí começou a procurar umas cabinhas de celular. Cabinha para celular na internet do celular. Passou 1 hora como se fosse 5 minutos. Eu escrevi umas coisas lá, estava com TV. E cara, como distrai mesmo. Todo mundo distrai. Eu perdi tempo em besteira. E daí, quando a encarnação passou, Deus é capaz de ser humano. Se tornou. Foi 1 hora aqui, mais 1 hora antes. E todo dia tem 1 hora para alguma coisa. Todo dia. Todo dia. Ou muitas horas por dia para muitas coisas. É isso. Tudo bem. Alguém tem mais alguma questão? Mais alguma coisa a colocar?
Não? Só para reforçar que bastantes pessoas acham que fé é vontade forte. Eu tenho fé. É uma vontade forte que vai acontecer o que eu quero. E a versão... Conheço, então, muita gente que tem muita fé no banheiro. Uma vontade muito forte. Então, acho que é uma distorção da palavra fé. Né, Vanderlei? Uma vontade fortíssima. Nossa Senhora. Chega a destruir até o banheiro, cara. Hoje destruiu. Né? Não, mas tu viu? Foram trocar a estrutura, Vanderlei. E só queria trocar a parte de baixo do vaso. Não queria trocar a caixa d'água também. Não. Quando estava pronto, a caixa d'água caiu em cima dele. Mas a demanda pediu só para trocar o vaso. Não, a demanda, até onde eu sei, foi para ajeitar o banheiro. O ato de fé... Na realidade, eu acho que ele não estava disposto a fazer. Já que eu falo de fé... Não é muito de trabalho, né? Falando de fé, eu só pensei assim, Deus quer que troque a caixa. Eu acho que sim, né? Ele tentou recuperar, doar, tudo. Tipo, se a caixa de repente cai na tua cabeça, deve ter algum motivo, né? E daí, nós tivemos que encerrar o campo, daí ele não ia ter colado, eu disse que vai lá pra dentro desse tempuro, daí ele pulou de lá pra cá, saiu andando assim pra fora, daí deu pra colar. Mas foi um... É que Deus disse assim, o vaso está desvido, a caixa está caindo. Já que eu não fiz outra caixa, eu vou mostrar que ela está caindo. Caiu em cima dele. Por aí. Bom, mas é isso. Isso é fé. Então, vamos trabalhar.